Estaremos apresentando a partir de agora o testemunho da irmã Roberta, da IPFD sede de Aparecida de Goiânia. Ela que vem compartilhar conosco o testemunho de como passou na prova de direção do Detran e que, mesmo sendo reprovada algumas vezes, foi persistente, continuou firme e insistindo. E aqui está o resultado de tudo isto: o testemunho da conquista da sua primeira CNH. Testemunho da irmã Roberta, da IPFD sede. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quem vos cumprimenta é a tua irmã em Cristo, Roberta. Irmãos, por meio deste áudio, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 bênçãos ao qual o Senhor me concedeu. Vou começar logo pela que eu mais tive dificuldade, né? A prova do Detran. Eu comentei com alguns irmãos aqui da sede. Eu reprovei 5 vezes e cada vez que eu estava indo, eu estava voltando muito angustiada, chorava muito, questionava muito a Deus. Eu sempre fiz as provas de jejum e orava um dia antes. Eu fiz até campanha na igreja e marcava a prova, começava a fazer 3 dias, 5 dias de campanha, de jejum e oração, e chegava lá reprovada e eu fiquei muito abalada psicologicamente. E a minha tia sempre falava, é tudo no tempo de Deus, não se cobra. Mas cada reprovação eu ficava mais triste. Um dia era seta, noutra coisa era baliza, noutra coisa o carro apagava. E aí eu dei uma pausa e eu resolvi voltar agora e peguei 5 aulas agora. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, é a minha 6ª tentativa. E quando eu entrei ali no carro, tinha um rapaz que também estava fazendo a prova e ele já jogou o carro para cima de mim. E aí o examinador mandou dar de ré. E quando a gente está fazendo a prova, nós sabemos que nós temos que seguir a risco que foi passado. E ali já fugiu do contexto, né? Que o certo era sair reto e dar a seta para a esquerda e já ir. Só que aí eu tive que dar de ré, eu tive que ultrapassar esse rapaz, porque o examinador falou, acelera, acelera, ultrapassa, vira à esquerda, acelera, vamos. Ele, né, foi bem acelerado. E ali eu já pensei, Senhor, eu reprovei novamente. Mas amém. Vou continuar. E ali eu continuei o percurso, mas meu coração já estava entristecido. Que na minha cabeça já estava que eu reprovei novamente, então era mais uma frustração, né? Então eu já comecei a chorar por dentro ali. E aí, quando estava chegando para estacionar, o examinador falou para mim, você é evangélica? Aí eu falei, sim. Aí ele pegou e falou, você sabe que eu tô aqui para te ajudar, né? Aí eu, amém. E aí, assim, a gente desceu do carro e eu falei o resultado. Ele, calma, porque você está acelerada? Eu falei, não, eu quero saber o resultado. Ele, não, fica calmo, você não errou nada, está aprovado. Ali foi muita alegria, irmãos. Parece que tirou um peso das minhas costas. Abracei as minhas instrutoras, que eu peguei 2. Agradeci o examinador. Chorei muito. Ali foi um momento de choro e gratidão a Deus. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção é que eu consegui voltar aos meus estudos. Então, retornei a fazer faculdade. Falta 1 ano e meio para me terminar. E no meio disso também, graças ao Senhor Jesus, eu fui aprovada para começar o estágio, né, no Tribunal de Justiça. Já estou na classificação definitiva. Só estou esperando eles me chamarem, né, fazer a convocação para mim começar a estagiar. Sempre foi meu sonho estagiar no Tribunal de Justiça, desde quando eu entrei na faculdade. Tinha feito provas e não passei nessas provas. E dessa vez eu passei, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu fui aprovada. Então, são essas bênçãos que eu tenho para contar para os irmãos. E com isso eu aprendi, né, que realmente é tudo um tempo de Deus. E quando a pessoa fala pra gente, a gente fica meio entristecido, né, meio angustiado, sem entender nada. Mas foi essas experiências que o Senhor me permitiu passar. E aí agora eu já pego o carro, peguei o carro do meu pai, fui lá na minha casa, voltei, vim para casa da minha mãe, levei ela no mercadinho, voltei. Então creio que o Senhor permitiu isso tudo para me perder o medo do trânsito. E também, irmãos, só para deixar claro, no meio dessas reprovações, eu conversei com o pastor Roberto Medrade. Como eu soube, né, que ele postou um testemunho também, e aí eu fui conversar com ele e ele falou pra mim, irmã, tenta, irmã, a gente tá orando por você, vai dar tudo certo.
E no meio que eu fiz essa pausa, ele me mandou mensagem perguntando se eu tinha passado. Falei que não, que eu tinha dado uma pausa. Também pedi oração para a igreja. Então, quero agradecer o pastor Roberto, quero agradecer o Tidu e aos irmãos que me ajudaram em oração, porque para mim, assim, foi uma situação muito difícil. E eu agradeço muito a Deus por ter passado nessa prova. E eu quero agradecer os irmãos também, a qual tem me ajudado em oração. O pastor Roberto, no dia que eu falei para ele que eu estava fazendo a prova, eu pedi oração. Ele falou, irmão, eu tô orando por você, vai dar tudo certo. E aí, quando eu reprovei, eu falei, ai meu Deus, não vou nem mandar mensagem, eu reprovei. E logo ele também mandou mensagem perguntando, e eu falei que havia reprovado. E ali ele me contou o testemunho dele. Então, eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.